Bom, então vamos lá, vamos continuar com a nossa websérie. Esse aqui é o vídeo número 2. A gente já fez um vídeo número 1 falando sobre como coreografar junto com os seus alunos durante a aula. Então, se você não assistiu ainda o vídeo 1, eu sugiro que você vá lá, assista o vídeo 1. A gente falou algumas coisas importantes sobre tomar algumas decisões em 3 níveis. No primeiro vídeo, a gente falou sobre decisões que você precisa tomar antes da aula para poder dar aulas para os seus alunos de forma que você crie junto com eles durante o processo de ensino-aprendizagem. E por que a gente está falando isso daqui? Porque existe esta possibilidade, é uma possibilidade diferenciada. Durante a aula, você usa uma música, você vai usar alguns passos que estão pré-estabelecidos por você, você tem uma ideia de tudo aquilo que você vai fazer na aula, mas você vai adaptando junto com o aluno, de acordo com aquilo que ele tem para te dar. E essa construção que acontece junto com você, né? Você está ensinando, o aluno vai fazendo junto com você, é uma construção que vai fazendo com que o aluno entenda exatamente o que deve ser feito de outra maneira, sem ser o decorar. E quando ele consegue fazer isso, ele incorpora melhor os passos, ele tem uma memorização mais rápida, ele mantém a atenção dele, e aí você consegue exigir outras coisas na aula do aluno, mais desenvolvimento, maior amplitude, maior deslocamento. Você consegue oferecer para ele dicas que são mais direcionadas para o treinamento, mesmo sendo uma aula de dança. Então, quando você se apropria dessa qualidade de fazer uma coreografia, na verdade, junto com o aluno, é claro que você vem com uma prévia. Você já tem uma prévia na sua cabeça de onde vai chegar, né? O aluno não estará construindo a coreografia principal, mas ele vai receber informações suas e ao longo da aula você vai construindo com ele, você tem um relacionamento maior com esse teu aluno, ele se sente participante, ele não só recebe, ele entra dentro daquele momento coreográfico com você. Isso faz com que você seja observado de outra maneira, né? Uma valorização vai ser agregada aí, porque tem um relacionamento maior do que só simplesmente copiar um passo, sabe? Diferente de quando você brinca um jogo desses quando você brinca num jogo desses de internet, sabe? Que você dança na frente, que você copia aquele passo é, da televisão, né? Do videozinho, do videogame. Isso é uma coisa. Agora, quando você tem uma interação com o profissional, que vai coreografando e você como aluno vai participando daquilo e você, professor, consegue fazer adaptações para dar certo, é outro nível de aula. É outro relacionamento, é outra retenção para os seus alunos, é outro tipo de sala cheia. Então, no vídeo de ontem, a gente falou sobre algumas tomadas de decisão que você precisa ter antes da aula, tá? Que está relacionado com música, com passos e com base coreográfica. No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando de tomada de decisão, mas agora, o que você precisa ter aí na sua cabeça, na hora da aula, para você conseguir trabalhar desse jeito, dando aula para as pessoas, criando junto com ela naquele momento, tá? Então vamos lá. Durante a aula, tem 3 pontinhos aí para você anotar, tá? Pode pegar uma caneta até anotar, que é legal isso. Distribuição das fases, passos que dão liga e ajustar a didática. Então, essas 3 coisas têm que estar na tua cabeça, a gente vai falar de cada uma delas, tá? Então, a primeira delas é a distribuição das fases. Então, você sabe que você tem lá um aquecimento, uma parte principal, uma parte final, uma volta calma, alguma coisa assim, como você quer chamar. Como a gente está falando aqui de coreografia, ou você vai estar dando uma aula que tem uma coreografia longa, contínua, ou você vai estar dando uma aula que tem várias coreografias pequenas, que é uma aula intervalada. De qualquer forma, você tem um aquecimento, tem a parte principal, que é contínua ou intervalada, e depois você tem uma volta calma, uma parte final, e vai finalizar a sua aula, certo? Então, no seu aquecimento, né? E tudo isso tem que estar relacionado com o tempo total de aula, porque tem aulas que são 30 minutos, 45, depende aí do tempo que você tem para trabalhar, né? Do lugar onde você está, de como é a distribuição do quadro de aulas. Mas no aquecimento, você também precisa ter as mesmas tomadas de decisão que a gente falou na aula passada. Você tem que saber
Quais são os movimentos que você vai fazer nesse aquecimento? Quais são eles? O que você vai aquecer? Pelo menos para você ter uma ideia. Eu vou começar de cima para baixo, vou começar de baixo para cima, vou começar com movimentos globais. Eu vou fazer esse tipo de movimento que parece um pouco um movimento que eu vou fazer na parte principal. Se você trabalha com coreografia, no aquecimento você já pode fazer pequenas combinações de passos, para já ir treinando a mente do aluno para que haja combinações. Sabe, você faz o passo 1 junta com o passo 2. Faz o passo 1 junta com o passo 2. Faz de novo essa sequência de combinações, tá? Quando chega lá na parte coreográfica, o aluno já está treinado mentalmente para juntar partes. Então, o aquecimento ele pode ser também uma preparação para isso. Então, você vai ter que tomar essas decisões antes e já ter em mente o que é que você vai fazer com os seus alunos no aquecimento, né? Então, um momento de ter tomada de decisão. E também distribuir bem esse aquecimento no tempo que você tem. Uma aula de 45 minutos, uma aula de 1 hora, uma aula de 40 minutos, uma aula de 30. Tudo isso vai impactar aí na quantidade de movimentos que você vai ter que dar, que você tem para dar no tempo que você tem. Então, esse apanhado geral que é importante que você faça antes mesmo do aquecimento. Na parte principal, o mais importante nesse modelo de quando você está dando uma aula, criando a coreografia com seus alunos, é você focar no aluno. Então, que você não se apegue à coreografia, né? E você vai ter um tempo de treinar. Por que coloquei isso em 3 pontos fundamentais aí? Porque se você levar a coreografia em primeiro plano, o aluno vai ter que fazer aquilo. Ponto. E se ele não fizer e ele errou, fica para a próxima aula e ele que vai fazer uma próxima vez e talvez ele aí pegue. Mas, se o foco é ao aluno, você pode modificar as coisas em função daquilo que ele tem para te dar. Você pode retirar algum elemento, agregar algum elemento que facilite a vida dele. Então, você tem essa liberdade de manipular e, portanto, você não precisa se apegar à coreografia. A coreografia, ela não é uma obrigação. Quando a coreografia se torna uma obrigação, o professor começa a correr atrás do tempo, se o aluno não consegue fazer, começa a dar um desespero porque a música está acabando e está todo mundo perdido, ou pelo menos tem aquele 2, 3 ali perdidos, vai ficando agoniante. Então, a coreografia não é a principal coisa. Você até pode chegar a fazer aquilo que você tinha pensado antes, mas também se não chegar, não tem problema nenhum. No lugar que você chegar, é o lugar certo. É o lugar que combinava com aquele grupo de pessoas. E na tua aula, você tem que ter tempo de treinar. Então, se a gente só pensa numa coreografia, eu tenho que fazer a coreografia, eu vou seguindo aquilo, vou seguindo, e se o aluno não pegou bem? E se ele não executa tão bem assim? E se ainda nem deu tempo de você ativar o sistema cardiorrespiratório dele? Quais são as suas prioridades numa aula cardiorrespiratória? Tem que lembrar que é um treino, então tem que ter tempo de treinar. Para treinar o sistema cardio, o corpo tem que estar fazendo uma movimentação corretamente. Então, se você não conseguiu chegar no final da coreografia, mas chegou numa parte lá interessante, que o aluno faz bem e que você consegue estimular, ok, esse é seu momento, é tempo de treinar, de repetir o passo, de fazer o coração bater, de conseguir conquistar o que aquela aula tem para dar, que é uma aula cardio. Independente de como ela, ai, Mônica, e se eu trabalho com aula, não trabalho com aula contínua, trabalho com aula intervalada, né? Eu tenho uma coreografia para fazer naquela música, a música vai acabar, então você precisa ter na sua manga uma possibilidade de usar aquela música independente daquela coreografia. Que você possa fazer outras coisas naquela música, e não necessariamente aquela coreografia que case com a música. Movimentos que casem com a música talvez sejam melhores para aquela turma que você tem do que coreografias que casem com aquela música. Então, você vai construir movimentos que aquele público tem para te dar em termos de aprendizagem motora e vai treinar em cada uma daquelas músicas. Então, não necessariamente você precisa fazer uma coreografia. Então, é importante que o teu foco esteja sempre no aluno, porque ele vai te dizer que tipo de condição física ele tem e que tipo de condição coordenativa ele tem para aquela coreografia que você pensou em fazer. Olha,
Muitas e muitas vezes eu já fui para eventos para trabalhar, para dar uma masterclass, uma aula, um workout, com um monte de pessoas da minha frente, e eu cheguei com uma coreografia prévia estipulada, e lá na hora eu não consegui aplicar aquilo que eu me propus, porque não deu, simplesmente não dava para fazer. Então eu terminei, vamos dizer assim, dois, três passos antes, eu não cheguei aonde eu ia chegar, eu retirei elementos, porque aqueles elementos que eu ia colocar só iam complicar mais, e eu não ia conseguir nenhum efeito com aquelas pessoas. Eu não ia nem conseguir fazer aquela coreografia tão elaborada quanto eu tinha pensado, que era ótima, que era bonita, que era hum, criativa, que era chamava atenção, mas de que adiantava se as pessoas não conseguiam fazer? Então, muitas vezes eu não cheguei lá, muitas e muitas e muitas vezes, tá? Então, sempre o foco é no aluno, tá? Na parte final da aula, a gente tem que pensar nisso, olha, como que eu vou terminar, né? Como que eu vou terminar toda essa aula aqui? Eu vou fazer uma volta calma, eu vou fazer uma dança mais tranquila, eu vou fazer, depois dessa parte, se é uma aula combinada, sabe, aula aerolocal, vai ter lá alguns abdominais, como vai ser a parte onde eu vou levando para o final disso tudo, né? Isso também tem que estar pré-elaborado por você, e na hora da aula, talvez você tenha que mudar isso. Até em função do tempo do relógio, por isso que eu coloquei observe o relógio. Sabe por quê? Porque às vezes lá na parte principal, você achou que ia usar 20 minutos da aula para ensinar determinados movimentos. Só que o grupo ainda precisou de mais dicas didáticas, a pessoa precisou repetir mais vezes, e aí o teu tempo passou. E se o teu tempo passou, né? Então talvez a sua volta à calma vai ser mais curta, você vai ter que terminar antes. Tudo é relacionado com o tempo também. Esse é um exemplo também. Muitas vezes nesses eventos, onde um professor dá uma aula, outro professor dá outra, a gente não tem um horário para seguir? A gente tem um horário para seguir. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que me entregaram a aula atrasada, porque o professor queria fazer todas as músicas das suas coreografias daquela aula. Ah, tenho 12 músicas. E ele queria dar as 12 músicas, mas não dava para dar as 12 músicas, tinha que dar 8, 9, e tudo bem. Então ele tinha que ter tido um jogo de cintura para trocar algumas músicas de ordem, eliminar algumas e fazer a aula ser fluida. Então, a mesma coisa que acontece com a gente no dia a dia, né? A gente tem o tempo, mesmo que você não tenha uma aula depois, o aluno tem o tempo do relógio dele, que ele determinou para ir lá treinar com você. Então, como é que você vai fazer a distribuição disso? Como você pode retirar alguns elementos? Como vai ser a sua volta calma diante do tempo do relógio que você tem? Né? Depende de como foi a tua parte principal também. Então, tem todas essas relações, elas vão acontecendo durante a aula. É durante a aula que isso tudo acontece. Existe uma vida, né? A aula, ela não é estanque. Ela tem muitas, ela tem vida, ela se movimenta. E você vai trabalhando com essas alterações durante a própria aula. Bom, a gente falou lá atrás, olha, só para relembrar aqui, ó, que a gente vai falar da distribuição das fases, que é isso que a gente falou agora. Depois a gente vai falar dos passos que dão liga e depois vamos falar de ajustar a didática, né? Então vamos falar dos passos que dão liga. Vamos lá, aqui. Bom, é importante que você mantenha aí na sua mente uma listinha de passos para você começar a aula. Eu gosto muito de começar a parte principal da aula com marcha, porque a marcha é um passo que te coloca no pulso musical, a marcha é um tipo de passo que te promove deslocamento, a marcha é um passo que pode ser modelado para ser um movimento de estabilização, como nós falamos no vídeo 1, tá? Então, eu gosto muito de usar a marcha. Então, quais são os passos que você usaria para começar a desenvolver a sua coreografia, né? Depende, obviamente, das primeiras combinações que você vai fazer, se elas usam a marcha ou não. Se não usar a marcha, você vai começar por outro passo. É importante que você tenha isso em mente, que são os passos para começar, tá? Começar a parte coreográfica, estou falando agora, depois do aquecimento.
E você vai precisar de passos entre passos. Você precisa ter um elemento de ligação. Você vai precisar ter esse elemento. Porque depois que você constrói determinado combinação de movimentos, o que, que o aluno faz? Ele para? Não, ele não para. Ele precisa estar em movimento constante. Você precisa manter a movimentação do seu aluno o tempo inteiro, principalmente numa aula contínua. Nas aulas intervaladas, isso acontece. Você dança uma música e para, dança uma música e para, dança outra música e para. Mas na aula contínua, não é isso que acontece. Você vai direto do aquecimento até a volta calma, sem parar. Então, quais são os passos intermediários entre combinações que você tem que manter para o seu aluno não parar a movimentação? Isso tem que estar na sua cabeça e você vai jogar isso ali dentro dos teus alunos na hora da aula. Porque às vezes, depois de determinada combinação, eles podem estar um pouco cansados. Então, você vai ter que escolher um passo um pouquinho mais suave. E talvez num determinado momento você precisa manter a intensidade deles lá em cima, então você vai precisar de um passo mais vigoroso. Então, você tem um passo especialmente desenhado para você começar a andar com a sua coreografia e um passo e os passos que fazem a liga entre os passos, para você não deixar entre as combinações, né? Para você não deixar o seu aluno parar entre combinações, né? E por fim, a gente vai falar sobre ajustar a didática durante a aula, porque durante a aula você já tem muitas ideias daquilo que você vai fazer, da coreografia que você vai dar, dos passos que você vai usar, o que você pretende, né? Não que você vai fazer, que você pretende fazer em determinado momento e tal. Bom, então vamos lá. Ajustar a didática. Uma das maneiras de fazer com que seu aluno consiga fazer bem aquilo que ele está fazendo é treinar aquilo que ele aprendeu, aquela combinação que você deu. Treinar até ele acertar. Ah, vamos fazer mais uma vez. Sabe aquela coisa? Ah, mais uma vez essa combinação aqui. Só mais uma vez. Quando a gente está pedindo isso, é porque a gente está vendo a necessidade de prática. E depois, quando está todo mundo acertando, é a continuidade da prática para lapidar e para dar sistema cardio ali sendo solicitado. Então, a gente treina até acertar e treina para treinar. E treina para treinar. A gente treina até acertar e depois a gente pratica mais vezes para treinar, tá? Quando a gente pratica isso muito depois, né? A gente já acertou, a gente está aí fazendo um outro nível de aula. A gente está dando treinamento para o aluno, que a gente pode pedir para o aluno assim, agora da próxima vez você desloque mais. Na próxima vez preciso de um movimento mais amplo. Na próxima vez eu quero um braço maior. Aí você corrige aquilo que você identificou que podia ser aprimorado, né? É importante você usar um volume métrico. Um volume métrico é fundamental. Por exemplo, o seu passo é o seguinte, vamos dar um exemplo assim. São 4 step touches, um para cada lado, 3, 4, e 4 saltitos para cima. Vamos supor que seja isso. 4 step touches e 4 saltitos. Você não começa ensinando 4 step touches e 4 saltitos. Você começa ensinando step touch até treinar e acertar. Depois você ensina saltitos, treinar e acertar. Muito bem, aí você vai começar a combinar os dois. Não necessariamente você já vai combinar em 4 repetições, 4 para um lado, 4 para o outro. Não necessariamente. Talvez você já comece, mas com um número muito maior. Por quê? Para dar tempo de treino. E depois você vai diminuindo até ficar 4 step touches e 4 saltitos. Isso é dar volume, mas você vai identificar essa numeração para o seu aluno. Então, esse volume métrico, ele tem que estar na cabeça do aluno. Na hora que você estiver construindo a sua coreografia junto com o aluno. Isso facilita muito, isso é um recurso didático que pode te ajudar muito. E de tempos em tempos, você tem que revisitar as partes que você já fez. Se você fez uma combinação X, fez uma combinação Y, agora vai fazer uma combinação Z, não esqueça que tem que voltar lá e fazer aquela combinação X de novo, para ela não se perder no mundo da memória. Depois você volta lá e faz a combinação Y de novo.
mesmo você ensinando a Z, para que tudo isso seja revisitado o tempo todo e jamais esquecido. Isso vai construindo na memória do aluno um registro de tudo aquilo que ele está aprendendo naquele momento. É uma memória de curto prazo, mas é a memória necessária para uma aula coreografada. Então, treinar até acertar, você observa se o aluno erra e faz mais. Reconfigura o ensino. Use técnicas de ensino para esse seu aluno. Use fala, use gestos, muda o passo, modifique caso ele não esteja acertando. E use as ferramentas didáticas, né? Use o efeito espelho, usa tempo de antecipação, todas as ferramentas que a gente pode usar numa aula coreografada para facilitar a aprendizagem do seu aluno. Praticar até acertar é nunca ensinar algo novo se o seu aluno ainda não pegou aquilo que você acabou de tentar ensinar, né? Você ainda precisa terminar aquela barreira que está lá atrás, tirá-la da frente para abrir o caminho para seguir adiante. Cria estratégias para que todos da sua aula peguem o movimento. Ou é uma palavra especial, é um jeito de fazer, ou é algo que relembre. Enfim, você vai descobrir durante a aula algo que você possa fazer para que todos consigam acertar. E com relação ao volume métrico, que a gente já falou, certamente você vai usar nas aulas coreografadas de ginástica movimentos nessas métricas: 8x8, 4x4, 3x1, 8x2x2, 2x2, 3x1, porque tudo isso vai gerar uma métrica que casa com a música, e isso fica sendo lógico, é matemático, fica muito mais fácil de entender movimento, música e corpo, e você vai criar certamente num número muito maior, depois vai reduzindo para chegar nessa métrica que a gente está vendo aqui: 8x8, 4x4, 3x1, 2x2, 1x1, tem várias possibilidades, só coloquei algumas aqui agora para você. Nessa métrica se encaixam os passos. E revisitar o que já foi feito significa refazer. Refazer. E quando você refaz aquele movimento, você pode até usar uma variação. Ah, dessa vez agora faz com este braço aqui. Você pode complementar alguma coisa que você ainda não tinha feito, agregar um saltinho que não tinha, porque ele já está fazendo algo que ele já aprendeu. Quando isso tudo começa a acontecer, esses elementos vão acontecendo durante a aula, o aluno vai absorvendo isso tudo, ele está construindo com você, ele está agregando informações ao longo de toda aquela coreografia, de toda aquela aula, de todo aquele treino cardio. De todo aquele treino cardio. E o grupo junto, unido, sob as suas orientações, é o que faz uma sala de aula ferver, é o que faz um aluno se sentir cuidado numa aula coreografada, é o que faz esse aluno conseguir desenvolvimento e querer voltar para a sua aula. A gente ainda vai ter a parte 3 dessa websérie que eu vou fazer só amanhã, tá? Porque senão esse vídeo fica muito longo aqui. Aí amanhã a gente pega a parte 3. Mas eu já queria deixar registrado aqui para você que a gente está com as inscrições abertas para o curso de aulas autorais coreografadas. E no curso de aulas autorais coreografadas, você aprende exatamente isso. Como é que eu faço essas estratégias durante a aula para ir coreografando com meus alunos e quais são as ferramentas que eu preciso absorver para eu poder fazer esse jogo. Né? E as ferramentas são a musicalidade em todos os seus aspectos, né? Música, não só saber contar música ou saber onde estão as partes fortes ou fracas, mas entender um mapeamento inteligente, baseado nos movimentos que você pode fazer. Né? Então, ter essa estrutura de mapeamento e jogar dentro dessa estrutura as métricas que eu acabei de falar, as métricas de movimentos dentro da estrutura do mapeamento. Outra ferramenta importante que a gente aborda lá no curso de aulas autorais são os passos, mas não só a origem dos passos, mas os subpassos, né? E os pré-passos, como é que você tem pré-passos que te levam para aquilo que você quer fazer definitivamente com seu aluno, ou nesta aula, ou numa próxima aula. Então, entender isso para você aprender a coreografar, mas para você também aprender a descoreografar, pegar algo pronto e saber sorver dali os movimentos e esmiuçar, achar o esqueleto da aula, porque quando você acha o esqueleto da coreografia, você consegue ensinar essa coreografia do começo para o fim, e não do fim para o começo.
A outra ferramenta importante que a gente aborda lá no curso de aulas autorais é a questão da didática. Tudo que você pode usar em termos de didática para facilitar a aprendizagem do seu aluno e, portanto, ele obter o treinamento necessário durante a prática da sua aula, né? E ao longo de muitas aulas também. E, por último, e não menos importante, a gente faz uma grande relação entre treinamento desportivo e as aulas contínuas. E como é que você monta suas aulas usando os passos da ginástica, se baseando no treinamento desportivo, para você conseguir montar um programa de aulas mais intensas, menos intensas, fazer um jogo de aulas contínuas com seus alunos. Então, o curso de aulas autorais coreografadas, ele te dá uma base, uma ferramenta, assim, várias ferramentas, que com elas você pode trabalhar com qualquer aula coreografada, intervalada, com equipamento, sem equipamento, com públicos variados, jovem, adultos, idosos. Aqui está o cerne de todas as aulas coreografadas, tá? Então, se você quer se inscrever agora para a nossa turma, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, para você acessar e entrar para agora para o curso de aulas autorais o quanto antes. E a gente se vê amanhã no último vídeo dessa nossa série aqui sobre como coreografar junto com seus alunos durante a aula. Então, um beijão, fica bem e a gente se vê.